Fala, Doc, beleza? E aí, como é que foram de feriado? Tudo certinho? Amanhã começamos de novo a semana e finalmente, né? E de uma forma um pouco diferente, né? Uma semana um pouco mais curta. Mas vamos lá, hoje já esquentar para essa semana, fazendo aí uma revisãozinha, falando um pouco, né, de resposta imune contra tumores, como eu falei para vocês de manhã. Vamos. Opa, tô com um eco aqui. Espero que vocês participem comigo. Vou fazer algumas questões, umas 10 questões do nosso plano, né, sobre esse assunto de imunologia. E conto com a participação de vocês, podem mandar dúvidas, comentários, sugestões. Eu tô aqui com um amiguinho no meu colo. Ele tava com um pouco de medo de foguetes. Mas tô vendo aí o pessoal entrando, olá, olá. Fique à vontade, tá, gente, para interagir. A gente vai conversando aí um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando que é uma live de ciclo básico, então a gente não aprofunda tanto assim, né, no conteúdo. Mas vamos ver bastante coisa bem legal, beleza? Então vamos começar? Primeira questão pede o seguinte. Células cancerígenas derivam de células normais através de processos de cancerinogênese ou transformações neoplásicas. Sobre os tumores e a imunologia, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente está procurando uma errada, beleza? Vamos lá. Letra A. Se um tumor deriva de células normais do corpo, é muito provável que o sistema imune o tolere. Letra B. A transformação maligna das células pode ocorrer por desregulação dos mecanismos que controlam o ciclo celular. Letra C. A infiltração linfocitária em tumores apresenta como principal atuante os linfócitos TCD4. Ou letra D. Antígenos tumorais são moléculas associadas à transformação maligna das células, servindo como forma de identificação dos tumores. E aí, pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. Podem deixar nos comentários a resposta que vocês acham que é, por quê, se estão com dúvida em alguma. Vão mandando aí, gente. A gente tem que começar pensando no que é um tumor, né? Um tumor nada mais é, né, de uma forma muito simples, do que uma região, algum conjunto de células que por algum motivo pode ser externo ou até mesmo da própria genética da pessoa, né, algo hereditário, por exemplo. Essas células começaram a se multiplicar muito mais do que elas deveriam, ou seja, o ciclo celular delas foi alterado por algum motivo. E aí, o nosso sistema imune às vezes dá conta de resolver esse problema, então o tumor não é gerado, e às vezes ele não dá conta, então é quando esse tumor começa a crescer cada vez mais e pode causar algum problema pra gente, né? Então, uma breve explicaçãozinha aí para vocês terem tempo de ler, né? E vamos lá agora analisar as alternativas, lembrando que a gente quer uma incorreta. Se um tumor deriva de células normais do corpo, é muito provável que o sistema imune o tolere. Então, é um pouco esquisito pensar nisso, né? Porque a gente vê tumores sempre como uma coisa muito negativa, que realmente são, porque é um problema, né, do corpo, não é algo fisiológico, por exemplo. Mas ele realmente deriva de células normais do corpo, então as proteínas que ele expressa em um primeiro momento podem não estar tão alteradas assim a ponto do nosso sistema imune o reconhecer como um problema. Então, por isso que essa alternativa está correta. É provável que o nosso sistema imune o tolere por um bom tempo, inclusive. A letra B. A transformação maligna das células pode ocorrer por desregulação dos mecanismos que controlam o ciclo celular. Realmente, é o que eu falei para vocês. Algum problema nesse ciclo celular faz com que essas células proliferem muito mais do que elas deveriam. Às vezes são células que, por exemplo, da nossa pele, elas devem ter um certo ciclo celular de transformação, né? Que permita que elas se multipliquem para repor as células perdidas. Mas se isso ocorre em demasia, gera um tumor, certo? Então, a letra B também está correta. Letra C. Infiltração linfocitária em tumores apresenta como principal atuante... A infiltração linfocitária em tumores tem, né, como principal atuante os linfócitos TCD4. Será? Não sei. Quem falou aqui? Oi. Ai. Cadê o comentário? Eli colocou que é a letra D. Eli, a gente tá procurando uma incorreta. Por que você acha que a letra D é incorreta? Coloca aí pra mim nos comentários.
A Ellen colocou que também a incorreta é a letra D. O que vocês estão achando que está de errado na D? Coloca aí para mim. Bom, antígenos tumorais são moléculas associadas à transformação maligna das células, servindo como forma de identificação dos tumores. Então, a letra D está correta. Por que ela está correta? Esses antígenos tumorais, eles são como se fossem, assim, as células do nosso corpo, quando elas começam a ter esse processo de tumorigênese, elas começam a se multiplicar, certo? Nesse processo de multiplicação, acaba acontecendo que a célula não tem tanto tempo e tanto cuidado, assim, no produzir suas proteínas. Então, essas proteínas começam a virem defeituosas. Então, essas proteínas defeituosas são aquilo que a gente chama de antígenos tumorais. Esses antígenos podem ou não estar envolvidos nesse processo de tumorigênese. Eles podem ser a causa pela qual a célula está se multiplicando tanto, mas pode ser que não. E esses que não são os responsáveis, digamos, por essa tumorigênese, muitas vezes eles servem inclusive como marcadores para a gente descobrir que aquela célula está num processo de tumorigênese, ou as próprias células do sistema imune. Então, o que essa alternativa fala, na verdade, está correto, porque ele fala assim: antígenos tumorais são moléculas associadas à transformação maligna das células. Sim, servindo como forma de identificação de tumores. Correto. Algumas delas servem sim. O que está errado é a letra C. Por quê? Porque não são os principais atuantes os linfócitos TCD4, como fala ali. A infiltração linfocitária, né, os linfócitos que vão atuar mais fortemente, né, no ataque às células que formam o tumor, são as células TCD8. Por que as TCD8? Porque elas são, se a gente lembrar, elas são as citotóxicas, aquelas que têm capacidade de matar outras células. As células TCD4 agem sim e são muito importantes, mas elas atuam um pouco mais indiretamente. Elas auxiliam, porque se a gente lembrar, as TCD4 são células auxiliadoras. Então, elas auxiliam as TCD8 nesse processo de controle do tumor, beleza? As meninas que responderam que era a letra D, agora eu perdi aqui no comentário, né? Vocês entenderam? Se ficou com alguma dúvida, a gente vai conversando, tá? Vamos ter mais algumas questões que tocam nesse assunto. Beleza? Vamos para 2? Bom, agora, novamente, a gente vai procurar uma alternativa incorreta, então vamos ficar ligado. Sobre a classificação dos tipos de tumores, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Leucemias. São tumores, né, em células hematopoéticas, incluindo as do sistema imunológico. Letra B. Linfomas, em tecidos derivados da ectoderme. C. Sarcomas, em tecidos derivados da mesoderme. Ou D. Carcinoma, tumores, né, em tecidos derivados da endoderme e da ectoderme. Bom, essa aqui é um pouquinho mais de decoreba que a gente tem que ter, assim, para lembrar do que onde, né, que cada um desses tipos de tumores pode acontecer. É legal a gente lembrar disso, né, para saber como que vai ocorrer a resposta imunológica ali, porque difere um pouquinho, né, dependendo do lugar. Então, vamos começar ali no primeiro, leucemias. A gente conhece, né, da vida assim mesmo, eu acho, um pouco mais sobre o que é uma leucemia. Como a gente fala no popular, é o câncer no sangue, né? Então, realmente, essa letra A tá correta. Leucemias são tumores, né? Um processo de tumorigênese que ocorre nas células hematopoéticas e inclui, sim, células do sistema imunológico. Então, essa tá correta. A letra B, linfomas, em tecidos derivados da ectoderme. Então, essa aqui é a que está a alternativa errada, porque os linfomas também são esse processo, né, de tumorigênese que ocorre em células de origem hematopoética, incluindo do sistema imunológico. Se a gente colocar aqui, vamos ver aqui nesse infográfico, aqui, ó, que as doenças linfoproliferativas, né, que acontecem no nosso sistema, elas podem ter uma origem imatura ou madura.
podendo formar linfomas e leucemias. Aqui tem leucemias linfocíticas e aqui fala, né, de linfoma de Hodgkin e aqui outros tipos, né, neoplasias, enfim, vários tipos. Mas se a gente parar para pensar, todas elas fazem parte, então, do sistema hematopoético e também de células do sistema imune, beleza? A outra fala assim, sarcomas são tecidos derivados da mesoderme. Isso está correta. Quais são os tecidos da mesoderme, então? Músculos, ossos, tecido conjuntivo, beleza? Aqui tem um quadrinho, né? Vocês podem analisar depois, que fala a diferença entre carcinoma e sarcoma. Mas que a gente pode pensar que os carcinomas, então, são derivados da endoderme e da ectoderme. Então, da endoderme, a gente pode pensar em sistema respiratório, sistema digestório, sobretudo, né? Revestimentos, inclusive. E ectoderme, sobretudo o sistema nervoso central, alguma parte de periférico também, mas tem muito de epiderme e os seus anexos, inclusive. Perfeito? Aqui tem, vamos analisar então rapidinho. Os carcinomas mais derivados do epitélio são mais comuns. Já os sarcomas são derivados do tecido conectivo, tecido conjuntivo que a gente falou, né? Mesoderma, beleza? E são um pouco mais raros. Os carcinomas se espalham pelo sistema linfático, os sarcomas pelo sangue. Beleza? É uma coisinha assim que a gente tem mais que decorar, mas se a gente lembrar que leucemias e linfomas são do sistema hematopoético, a gente pode lembrar só que sarcomas são derivados da mesoderme. E aí o que sobra? Carcinoma, com endoderme e ectoderme. Perfeito? Então, os carcinomas é os dois que tem a letra E, endo e ecto. Tá mais dentro e mais fora. Não sei se ficou uma dica muito boa, mas a gente vai conversando porque vai ter outra questão sobre isso, beleza? Vamos lá para a terceira questão. Novamente, vamos procurar uma alternativa incorreta. O pessoal ainda está entrando ali. Olá, gente. Fica à vontade para responder e interagir, beleza? Bom, sobre tumores e imunologia, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Uma célula tumoral deriva de uma célula normal previamente, a qual passou por processos de mutação e transformação neoplásica com função desgovernada. Letra B. As células tumorais têm a principal característica de gerar a própria lise celular de forma desgovernada, caracterizando os sinais e sintomas iniciais de uma síndrome neoplásica. Letra C. Um dos grandes desafios ao sistema imunológico no combate às células tumorais é que, por tratar-se de uma célula que era intrinsecamente própria do corpo, há uma imunotolerância a ela, até certo ponto. Ou letra D, um dos principais mecanismos carcinogênicos é a desregulação do ciclo celular. Então, essa é mais uma questão para a gente reforçar a nossa noção do que é um tumor, né? O meu cachorrinho. Vamos lembrar. É, sim, um processo que deriva das células normais no nosso corpo, que por alguma razão, por exemplo, radiação UV, raios X, alguns agentes químicos, pode ter origem, inclusive, hereditária, pode ter vírus oncogênicos, como, por exemplo, o HPV, que atualmente temos, inclusive, vacina contra esse tipo de vírus, né, que pode gerar um tumor. Mas deriva de uma célula normal que passou por processo de mutação e transformação neoplásica com função desgovernada, ou seja, tem como um principal mecanismo essa desregulação do ciclo celular. Ela começa a se dividir loucamente e acaba que com as proteínas que ela vai produzindo não são tão bem preparadas, não tem um tempo para passar por uma revisão, digamos assim, que o nosso sistema das nossas próprias células acaba fazendo, né? Então, aqui a gente atira a letra A, que tá correta, e a letra D também. Aí fala aqui na C que um dos grandes desafios ao sistema imunológico é
é um grande desafio, né, esses tumores, porque é uma célula que era nossa, que é nossa, faz parte do nosso corpo. Porque aí a gente tem uma certa imunotolerância a ela. Se vocês lembrar, a gente fez, acho que já alguma live sobre autotolerância, né, e imunidade. E é isso, o nosso corpo tem mecanismos de nos proteger, de não matar uma célula nossa, apresentar ela através de uma PC e acabar gerando um problema porque a gente acaba destruindo todas as nossas células do corpo. Existe isso? Existe, são as doenças autoimunes, né? Mas, via de regra, o nosso corpo se autotolera. Então, por que tá aqui essa alternativa? Pra gente lembrar que sim, o nosso sistema imunológico tem uma certa dificuldade para reconhecer essas células como tumorigênicas, porque as proteínas que ela produz muitas vezes são defeituosas, são reconhecidas às vezes como dumps, mas muitas vezes ela pode ainda estar mais ou menos normal e passa despercebido, por exemplo, ou elas ainda estão normais. E mais pra frente a gente vai ver esses mecanismos que fazem com que o tumor escape um pouquinho dessa imunotolerância, beleza? Então, sim, o nosso corpo tolera até um certo ponto essas células neoplásicas, né? Tumorigênese. Então, a letra C também tá certa. O que faz, então? Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Beleza? Olá, pessoal que tá entrando. O que faz essa letra B, então, ser errada? Porque ela fala aqui, ó, que as células tumorais têm como principal característica gerar a própria lise celular. Não, é a própria multiplicação. Se a gente vê nesse esqueminha, olha só. Células normais formam tecidos e órgãos. Estão lá bonitinhas fazendo seu papel, multiplicando tanto de vezes que tem que multiplicar, e é isso. As divisões das células normais crescem, se reproduzem com replicação, duplicação do DNA e morrem. É a vida delas, é isso aí. Aí, quando a gente tem algum agente carcinogênico, essas células que eram normais passam a serem mutadas, ou seja, uma célula normal pode sofrer alteração no material genético, por exemplo, o DNA, e ela passa a ter uma reprodução celular diferenciada. Essa célula mutada pode se dividir de maneira desordenada e dar origem a um tumor, beleza? Então, câncer são células mutadas que invadem outros tecidos e órgãos. Perfeito? Esse desenho aqui tá sensacional, gente. Pra gente reforçar bem, né, o que é um tumor e câncer ali quando invade outros tecidos. Perfeito? Agora vamos lá. Sobre imunovigilância. Vamos procurar uma alternativa correta agora. Letra A. Infiltrados linfocitários em tumores e aumento dos linfonodos podem inibir o crescimento tumoral. Letra B. Indivíduos imunodeficientes têm incidência menor de alguns tipos de tumores, pois o sistema imune contribui para a evolução tumoral. Letra C. Todos os antígenos tumorais estão associados à transformação tumoral maligna da célula normal. Ou letra D, uma forma de combater o crescimento tumoral é através do bloqueio terapêutico de receptores excitatórios de linfócitos T. Então vamos lá. O que vocês acham que está correta nessa dali? A gente quer agora uma alternativa certa. Bom, vamos começar pensando assim. A gente já sabe, né, por essas questões que a gente viu até agora, que o nosso sistema imune tem sim um papel muito importante no combate a essas células que tiveram esse processo de tumorigênese, né, que estão gerando um tumor no nosso corpo. Então, indivíduos imunodeficientes têm incidência maior de alguns tipos de tumores. Por quê? Porque eles já têm esse problema com as células do sistema imunológico, né? Tem uma certa deficiência nelas e elas não conseguem conter esses tumores. Então, tem alguns tumores, por exemplo, envolvidos até no processo de HIV, né? Que são muito recorrentes. Agora, eu anotei aqui para falar, mas eu não tô achando nas minhas anotações o nome do tumor. Putz, gente, desculpa. Não tô achando. Mas, enfim, existe isso. Se eu achar, eu vou falar pra vocês, porque tá
aqui nas minhas anotações. Então, esses indivíduos que têm imunodeficiência têm uma maior tendência a ter alguns certos tipos de tumores. Se alguém sabe qual é o nome do tumor que eu tô me referindo, é um tumor, um carcinoma de pele, se eu não me engano, tá? Então, eles têm porque o sistema imune contribui para a evolução tumoral. Não, porque o sistema imune dele está deficiente, está com problema para conter essas células, beleza? Então, essa tá errada. Então, o que a gente estava falando antes é que essas células começam a se reproduzir muito e passam a produzir proteínas defeituosas. Deixa eu botar meu cachorro no chão. Essas proteínas defeituosas são o que a gente chama de antígenos tumorais. E o que acontece? Alguns desses antígenos podem estar diretamente relacionados com o processo de carcinogênese, em que, por estar mutada essa proteína, aquela célula passa a se reproduzir mais e mais. Mas algumas proteínas não têm a ver com esse processo de aumentar a reprodução da célula. Então, esses antígenos tumorais também podem estar unicamente associados a alguma notificação, digamos, para o nosso corpo, para o nosso sistema, de que aquela célula não está normal. Então, essa letra C, na verdade, está errada, porque ela fala assim, todos os antígenos tumorais estão associados à transformação tumoral maligna de uma célula normal. Alguns não estão, beleza? Ficou claro isso? A Ellen colocou que é a letra A. Ellen, perfeito. É a letra A. Infiltrados linfocitários em tumores e aumento dos linfonodos podem inibir o crescimento tumoral. Porque é isso que o nosso sistema imune faz. Ele age, né, para que aquele tumor seja contido. Então, já vamos assinalar para a gente olhar aqui o que temos de comentário nessa questão? Perfeito, ó. Infiltrados linfocíticos em torno de alguns tumores e aumento dos linfonodos podem, sim, inibir esse crescimento, né? E aqui mostra um pouquinho de como isso pode acontecer, tanto pelos macrófagos, envolvendo, né, interferon gama, TNF-alfa e L12, células NK, mas a gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, beleza? Então, arrasou, Doc, é isso aí, pode comentar. Agora a gente faltou falar da letra D. Por que a letra D estaria errada, né? Uma forma de combater o crescimento tumoral através do bloqueio terapêutico de receptores excitatórios de linfócitos T. Então, não são os receptores excitatórios dos linfócitos T que a gente teria que inibir. Teria que bloquear. São os receptores inibitórios. Ou seja, o tumor, ele tem um receptor que vai inibir a célula T de agir sobre ele. Então, esse receptor está no tumor, na célula tumorígena, né? Ele tem esse receptor de inibição. A gente pode fazer algum medicamento, algum químico, né? Para bloquear esse processo de inibição do linfócito T para que o linfócito T possa atuar. Sobretudo, linfócitos TCD8. Perfeito? Então, por isso que essa daqui tá errada. Arrasaram. Vamos para a próxima? 5. Já estamos na metade, olha só, vai passar voando. Vamos lá. Antígenos tumorais são moléculas que possibilitam a identificação dos tumores. Foi o que a gente falou agora, né? Lembra essas proteínas? Sobre elas, assinale a alternativa correta. Letra A. Todas as proteínas que servem como antígenos tumorais contribuem para a tumorigênese. Letra B. As proteínas superexpressas pelos tumores sempre são capazes de ativar o sistema imune. Letra C. Vírus oncogênicos não funcionam como antígenos, somente as proteínas produzidas por eles que funcionam. Ou letra D. Proteínas derivadas de oncogenes ou de genes supressores de tumor mutados contribuem para a tumorigênese. E aí, o que vocês me dizem? É a letra não, né? A gente quer uma correta. Bom, a letra A a gente já falou algumas vezes até agora, que diz assim, que... Desculpa o barulho, gente, eu moro aqui e passa bastante movimento. Mas enfim, espero não estar atrapalhando. Se tiver, vocês me falem. A Ellen falou que é a letra D. Arrasou. É isso aí, Doc. Mas vamos ver as outras, por que estão erradas? Todas as proteínas que servem como antígenos tumorais contribuem para a tumorigênese. Não, nem todas. Falamos até agora. Algumas só acabam marcando esse tumor como uma célula
tumorígena, né? Então tá errada. As proteínas superexpressas pelos tumores sempre são capazes de ativar o sistema imune. Não, nem sempre. Algumas, né, acabam não modificando essa visão que o nosso sistema imune tem sobre aquela célula e não faz tanta diferença assim. Então, tá incorreta. Letra C. Vírus oncogênicos não funcionam como antígenos, somente as proteínas produzidas por eles que funcionam. Então, tanto os vírus quanto as proteínas produzidas por eles podem atuar como esses antígenos, como marcadores. Deixa eu só falar aqui. Tanto esses vírus quanto as proteínas que eles vão induzir o nosso corpo a produzir, por exemplo, no HPV, podem sim atuar, né, como antígenos, beleza? Então, a letra D. Mas gente respondeu do Vale A e Lucas, Daniel também colocaram letra D como correta. Sim, é isso mesmo. Proteínas derivadas de oncogenes ou de genes supressores de tumores mutados contribuem para a tumorigênese. O que a gente pode lembrar? Oncogenes são aqueles genes que fazem com que a célula se multiplique. Não quer dizer que esses oncogenes vão realmente gerar um processo de tumor, né? Eles são, às vezes, normais, que fazem com que a nossa célula siga o seu ciclo normal, beleza? Mas, se tiver um processo de mutação nela, pode fazer com que gere um tumor. Agora, genes supressores de tumores são aqueles que inibem o ciclo celular, fazem com que o ciclo siga o seu curso normal, né, de multiplicação, mas que se ocorrer uma mutação nele no sentido de fazer com que ele não haja mais como supressor, essa célula vai entrar em uma multiplicação maior e acaba gerando um tumor. Então, por isso que essa alternativa está correta. Beleza? Ficou entendido isso? Gente, parabéns, é isso mesmo. Obrigado por participarem. Vamos para a próxima? 6. Sobre a ação das células imunológicas contra tumores, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Uma certa agora. Letra A. Os macrófagos acabam não atuando na imunidade contra os tumores, pois somente participam células da imunidade adaptativa. A gente estava falando até agora, né? Delas, por exemplo. Não sei se está certo, mas vamos lá. B. Quando uma célula NK reconhece o MHC em uma célula tumoral, ela provoca a morte dessa célula. Letra C. As únicas células que ativam os linfócitos TCD8 positivo para atuarem contra tumores são as células dendríticas. Ou letra D. É extremamente fácil para as células dendríticas agirem em ambientes tumorais, devido à alta inflamação local. E aí, o que vocês me dizem que está correta nessa? A gente quer uma alternativa correta, beleza? Bom, o que acontece? Tanto o nosso sistema inato quanto o nosso sistema adaptativo vão participar na ação contra tumores. O sistema adaptativo, a gente vem falando até agora, né, de células T, CD8 e CD4, que participam nesse processo, sobretudo CD8. Mas para CD8 agir, a gente lembra que elas precisam ser apresentadas ao que ela precisa ir contra. Por exemplo, um micro-organismo, um vírus, uma bactéria ou uma própria proteína do nosso corpo, por exemplo, que está com problemas. Isso pode gerar uma doença autoimune, por exemplo, quando essa proteína não está com problema, mas o nosso corpo a vê dessa forma. Ou então, de uma forma de tumor, né? Uma célula com problemas, ela pode ser apresentada como tal. Então, o que acontece? Os macrófagos atuam, sim, nesse processo de tumorigênese. Eles identificam, né, as PRRs deles identificam as proteínas que estão mutadas como DUMPs, que são marcadores de problemas, assim, na célula, de dano daquela célula. E eles funcionam um pouco como APC. Mas, se a gente lembrar, os macrófagos, eles só vão atuar
nas células TCD4. Por quê? Porque o MHC com que eles apresentam as proteínas é o MHC do tipo 2. Então, só esse CD4 conseguem identificar aquela proteína como problemática. O TCD8 positivo precisa de um MHC do tipo 1. E quem que tem MHC do tipo 1? Aqui na letra C a gente fala, né? As células dendríticas. A correta nesse caso, colocaram aqui que é a letra B. Não, tem uma pegadinha nessa letra B que faz com que não seja ela. A correta aqui é a letra C. Por quê? Por mais que essa palavra, as únicas células que ativam, é um pouco difícil pra gente marcar, né? De dizer assim, que por causa desse problema do sempre, do nunca nessas questões, ela tá correta. Porque o que acontece? As células dendríticas, elas fazem um processo de cross-priming. O que é esse cross-priming? Elas conseguem pegar uma proteína e apresentar tanto com o MHC do tipo 1 quanto com o MHC do tipo 2. Ou seja, ela vai ativar tanto CD4 quanto CD8. E o que acontece? O CD8, ele é o citotóxico. Ele vai lá e vai matar a célula que está com problema. Nesse caso, a célula que está com tumor. E aí, o CD4 vai atuar indiretamente nessa morte porque ele reforça essa ação do CD8. Entendido? Então, tá correta essa. Por que a letra B tá errada? Porque ele fala assim, uma célula NK reconhece o MHC de uma célula tumoral, ela acaba matando essa célula. É quando ela não reconhece o MHC. Porque aqui, se a gente for ver, as células tumorígenas de origem tumoral, né, que estão com problemas, elas acabam, às vezes, não expressando o MHC do tipo 1, ou fazendo um engajamento errado nessas células. Aqui fala como se fosse infectada por um vírus, mas a gente pode pensar da mesma forma, porque é o mesmo processo, né? Por exemplo, sobretudo nesse exemplo B aqui, ausência de engajamento do receptor de inibição. Então, essas células têm um problema na apresentação, né, desse MHC de classe 1, e aí as células NK acabam não sendo inativadas, porque não tem esse MHC, e aquela célula é morta pela NK. Ficou confuso? Mas é mais ou menos isso que acontece. Célula tumoral não tem MHC. É isso mesmo. A célula tumoral não tem MHC, aí não faz o engajamento, não permite que o NK seja inibido. Então o NK atua, porque ele não foi inibido por esse MHC. Perfeito? É isso aí. Parabéns, gente. Acertaram. Fiquei um pouco nervosa que meu cachorro tá me incomodando, gente, desculpa. Mas espero que vocês tenham entendido. Aí aqui na letra D, a gente não analisou ela ainda. É extremamente fácil para células dendríticas agirem em ambiente de alto... ai, cortou aqui, por causa da configuração da tela, gente, desculpa. Mas fala que é muito fácil para elas agirem, né, e apresentarem esses antígenos tumorais, porque tem muita inflamação no local. Se a gente lembrar, as células dendríticas, o TCD8, TCD4, eles precisam desse ambiente de inflamação para agir, porque eles vão estar num ambiente propício para isso. Mas aí o que acontece? As células tumorígenas têm alguns processos, né, que faz com que essa inflamação seja inibida. Então, não é extremamente fácil para as células dendríticas apresentarem, e aí que está o problema. Já é uma célula que vem do nosso corpo, que está com esse problema, muitas vezes eles não identificam como tal esse problema, e ainda tem essa coisa delas inibir, né, a inflamação, que é o que é necessário para reconhecer, né, para células dendríticas poder identificar, endostar e apresentar, precisa desse ambiente inflamatório. Se a célula tumoral não permite que esse ambiente inflamatório aconteça, é mais difícil ainda, por isso que ela está errada. Beleza? Aqui mostra um pouquinho desse processo, né? Enfim, mais um desenhinho aí pra gente analisar. Mas vamos para a próxima? Espero que vocês tenham entendido. Tô adorando a interação de vocês, gente. Vamos conversando. E não se preocupem de errar, é errando que a gente aprende e que a gente nunca mais esquece, beleza? Vamos lá. Sobre a evasão das respostas imunes pelos tumores, assinale a incorreta.
Letra A. O microambiente tumoral é favorável ao sistema imune, havendo alta formação de linfócitos T efetivos. Letra B. A falha na produção de agentes tumorais é um mecanismo de evasão, pois há perda de reconhecimento do tumor. Letra C. Mutações nos genes de MHC ou em genes de processamento de antígenos podem causar perda do reconhecimento tumoral. Ou letra D. Os tumores são capazes de secretar proteínas imunossupressoras e expressar proteínas inibitórias em sua superfície celular. Luan, o nome tá como resposta imune contra tumores. Ele tá dentro da imunologia clínica, beleza? E aí? Já viu? Perfeito, então. O que vocês acham que é essa daqui? Lembrando que a gente quer uma incorreta. A gente está falando de sistema de evasão da resposta imune contra tumores, ou seja, aquilo que os tumores fazem para que o nosso sistema imune não os reconheça e deixe eles agirem. Então, a gente tem 3 principais mecanismos. Primeiro, alguns tumores não produzem agentes tumorais. Assim, como é que eu vou dizer para vocês? Não é que tem não é uma falha proposital. Calha de acontecer que esse tumor não produz um agente que faz com que o nosso sistema imune o reconheça. Por exemplo, alguns tumores podem acabar expressando MHC, eventualmente. E aí faz com que ele não seja reconhecido como um tumor. Então, assim, na letra C também fala sobre isso. Mutações nos genes de MHC ou em genes de processamento de antígeno pode causar perda do reconhecimento tumoral. As proteínas que ele transforma, às vezes, acaba mimetizando um padrão normal e faz com que eles passem despercebidos pelo nosso sistema imune. Entenderam? Então, e eles também são capazes, né, de secretar algumas proteínas que são imunossupressoras, por exemplo, anti-inflamatórias, anti-inflamatórias que faz com que o local em si não seja propício, né, para as células dendríticas conseguirem apresentar aquelas células como problemáticas. E também eles podem sim expressar algumas proteínas inibitórias na sua superfície celular, fazendo com que, por exemplo, os linfócitos TD8 não reconheçam ele como uma célula a ser morta, a ser atacada. Então, qual que tá errado aqui? Tá errada a letra A, que fala que o microambiente tumoral é favorável ao sistema imune, havendo alta formação de linfócitos T efetivos. Tá errada por quê? Porque não é favorável. O sistema imune... há uma grande inibição do sistema imune no local, porque primeiro que há aquela tolerância por ser uma célula nossa mesmo, né? Começa por aí. Mas também as células que estão com problema ali de tumor, elas podem secretar substâncias que são agentes imunorreguladores, que diminuem o nosso sistema imunológico e faz com que ele não haja naquele local. Além disso, a formação de linfócitos T efetivos não é muito alta, porque não tem um ambiente inflamatório suficiente ali para coestimular dessa formação de linfócitos T efetivos, beleza? Então, se a gente vier aqui nessa imagem, a gente vai ver, ó, exatamente, falha no processo de produção, né, dos antígenos tumorais, que eles perdem, né, essa variância deles de exibir proteínas que faz com que o nosso sistema perceba-o como célula tumorígena, né? Então, as células T param de o reconhecer como tal. Mutações no MHC ou genes, né? Por exemplo, eles perdem, né, o MHC, que é deficiente, a gente já falou na outra, e dificulta daí o reconhecimento pelas células TCD8, mas tem o problema dessa... pode sair um tiro pela culatra, assim, para ele perder o MHC, porque daí as células NK podem o reconhecer. Mas é um sistema que não está bem explicado ainda o porquê que essas células NK às vezes reconhecem e às vezes não, certo? Então também não cabe a gente especular por agora. Mas é um campo de estudo, né, em aberto.
E aqui, né, produção de imunossupressores, de proteínas imunossupressoras que inibem daí a ativação das células T, porque ele tem MHC, tem a proteína, mas como faz essa liberação de proteínas imunossupressoras, as células T acabam não agindo, perfeito? É isso nessa questão. Ficaram com alguma dúvida? É só mandar aí. Vamos para 8, estamos quase acabando, mais um pouquinho de live. Ó, essa aqui é outra questão que a gente já falou lá no começo. Alguém lembra? E aí, me falem nos comentários. O que vocês acham? Por exemplo, aqui, vamos lá. Assinale a alternativa que faz a correta correlação entre o tipo de tumor e a sua definição. Eu tô quase sumindo na tela, né? Desculpa, gente. 1. Carcinomas. 2. Sarcomas. 3. Leucemias. A gente tem que correlacionar. Então, vamos lá. Tumores que derivam das células hematopoéticas. Tumores que derivam das camadas da endoderme e da ectoderme. E tumores que derivam da camada do mesoderma. Vamos começar pelo mais fácil, né? Leucemias. A gente já falou que é de saber popular, a gente acaba lembrando que tem a ver com sangue. Se tem a ver com sangue, tem a ver com células hematopoéticas. Então, essa primeira aqui é a número 3, só pode ser. Então, já vamos eliminar 2 alternativas. Perfeito? E aí, as outras 2? O que vocês me dizem? Tumores que derivam da endoderme e da ectoderme. E aí? Pensei agora num macete pra gente lembrar. Sarcoma e carcinoma. Carcinoma tem C, começa com C. Então, ele vai ter... Daí a gente tem, né? Endoderme, ectoderme e mesoderma. Endoderme e ectoderme, numa ordem alfabética, estão primeiro. Então, eles vão estar também com quem no nome é primeiro, na ordem alfabética. Então, carcinomas tem a ver com endoderme e ectoderme. Perfeito? Porque vem na ordem alfabética, pra gente lembrar, um macetinho. Então, na realidade, aqui é número 1, porque os sarcomas estão envolvidos com a mesoderme. Vocês podem pensar também ao contrário, né? Na ordem alfabética vem por último, mas enfim. Então, né, a correta a gente já tinha discutido um pouco antes. 3, 1, 2. Perfeito, acertou. Ellen, é isso aí. 3, 1, 2. Perfeitíssimo. Carcinomas são tumores que derivam das camadas da endoderme e ectoderme. Sarcomas, tumores que derivam da camada do mesoderma. Leucemias, tumores que derivam das células hematopoéticas. E aqui tem um resuminho para vocês também, depois darem uma olhadinha lá no site com mais calma. Perfeito, Docs? É isso aí, Gleice. Adriana colocou ali carcinomas. Perfeito, gente, é isso aí. Arrasando. Vamos lá, estamos quase no fim já. Terminar com chave de ouro esse feriado. Sobre a resposta imune contra tumores, agora a gente quer uma alternativa incorreta. Vamos lá, letra A. O termo classicamente empregado no que diz respeito à resposta imune contra tumores é imunovigilância. Letra B. Numa biópsia de tecido neoplásico, é comum encontrar infiltrações de células imunológicas, principalmente linfócitos TCD8. Letra C. A rejeição do tumor ocorre com importante atividade da imunidade adaptativa, com especificidade e memória mediada por linfócitos. Letra D. Indivíduos imunodeficientes têm maior incidência de alguns tumores. Isso demonstra que o tumor ataca células imunológicas. E aí? Ah, achei, eu acho. Deixa eu ver. Onde eu anotei. Não achei onde eu anotei ainda, gente. Não acredito. Eu juro que eu procurei. Mas, enfim. Vamos lá. A gente quer uma incorreta. E aí, o que vocês me dizem? Vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho enquanto eu tomo uma água. A letra A é uma questãozinha assim um pouco mais teórica, né? Pergunta o que é essa imunovigilância. Realmente é essa resposta imune contra tumores. Uma questão bem simples, né, de ser pensada. O nosso sistema imune está sempre controlando, né? Olhando, vigilando, né? Fazendo a vigilância para saber se as nossas células estão ou não bem. Então, essa letra A está correta. Vamos assinalar? Não, a gente quer uma incorreta, beleza? Letra B.
Numa biópsia de tecido neoplásico é comum encontrar infiltrações de células imunológicas, principalmente linfócitos TCD8. Correto, é comum porque o nosso sistema está trabalhando para isso, ele quer fazer a contenção dessas células. O que pode acontecer é de não conseguir. E aí, o tumor acaba crescendo, né? Então, numa biópsia, a gente pode sim encontrar CD8. E por que o CD8? Porque ele é o principal agente que vai tentar controlar essas células neoplásicas, porque ele é citotóxico, beleza? Fernanda colocou que a letra C, será? Então, não é. A rejeição do tumor ocorre com importante atividade da imunidade adaptativa, com especificidade e memória mediada por linfócitos. Essa tá correta. Lembrando, gente, que é uma errada, uma incorreta. Ela tá correta, então a incorreta é a letra D, né? Eu já vou explicar essa letra C porque eu quero mostrar ela numa imagem, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente memorizar. Eu gosto de pensar nisso com essa imagem, porque um exemplo é sempre muito melhor do que uma teoria, né? Uma frase escrita, por exemplo. Vamos pensar nessa D, então, que seria a incorreta, que a gente quer. Que indivíduos imunodeficientes têm maior incidência de alguns tumores? Tem. Isso demonstra que o tumor ataca as células imunológicas. Ah, tá aqui, ó. Eu não anotei no meu papel porque tá escrito. Alguns tumores podem aparecer mais em pessoas imunodeficientes, como, por exemplo, os sarcomas de Kaposi em pessoas com HIV e AIDS. Se vocês procurarem por esse nome, sarcomas de Kaposi, sem mencionar HIV e AIDS, essa é a primeira coisa que vai aparecer, HIV e AIDS, porque ele é muito, muito comum nessas pessoas, por causa dessa deficiência do sistema imunológico. Então, o que está errado? Demonstra que o tumor ataca as células imunológicas. Não, demonstra que as células imunológicas são extremamente importantes para conter esses tumores. E é o que a gente vai ver aqui nessa letra C que eu falei para vocês que queria explicar com a imagem. Tá aqui. Foi um experimento feito, né? Eles pegaram um ratinho, né? Um camundongo, e induziram ele a ter um carcinoma. Por um agente químico, né? Carcinogênico, ele começou a ter um tumor. Esse tumor foi ressecado e as células TCD8 dele também foram isoladas. Aí, o que eles fizeram? Eles transplantaram as células tumorais no camundongo portador do tumor original. Ou seja, esse mesmo ratinho aqui, eles tiraram o tumor, beleza? Depois botaram de novo esse tumor nele. E aí, o crescimento do tumor foi ausente, não cresceu o tumor. Aí, eles pegaram um outro ratinho, que nunca tinha tido esse tumor, colocaram essas células que eles tinham tirado lá do tumor e esse ratinho teve o crescimento do tumor. Aí eles pegaram esse mesmo ratinho, que nunca tinha tido contato com esse tumor, e colocaram aquelas células TCD8 que foram tiradas lá do primeiro camundongo. E aí o que aconteceu? O tumor foi erradicado. Então isso mostra a importância dessas células TCD8 na erradicação, no combate ao crescimento desse tumor e até mesmo, nesse caso, a erradicação dele. Certo? Tá transmitindo no YouTube? Não estamos transmitindo no YouTube, mas eu acho que a gente vai começar a colocar no YouTube depois esses vídeos. Mas pro pessoal que tá na plataforma, algumas coisas eu acho que só vão entrar no YouTube, tá? Alguns recortes, se eu não me engano. Mas para quem assina, quem é assinante da MedSimple, essas lives estão ficando salvas lá no nosso perfil, tá? Demora um tempinho para entrar, mas elas estão entrando lá na nossa plataforma, beleza? Entenderam essa parte? Acho que agora ficou bem fixado assim para vocês a importância do sistema imune nosso no combate a tumores, né? Perfeito? E vamos para a última agora. Sabe-se que o sistema imune é de suma importância para o combate a tumores. Acabamos de ver isso, né? Nesse sentido, vamos assinalar a alternativa incorreta agora, mais uma errada. Letra A. O sistema imune inato auxilia no combate às células tumorais por meio da fagocitose desses antígenos tumorais, identificados como DAMPs. Letra B. Uma das formas indiretas de combate inato das células tumorais é por meio da liberação macrofágica, ou seja, por macrófagos, de TNF-alfa, uma citocina com capacidade de eliminar neovasos, combatendo a irrigação do tumor.
Letra C, o reconhecimento dos MHCs próprios pelas células NK é o gatilho para o combate tumoral pela resposta imunológica. Ou letra D, durante a resposta imunológica contra tumores, a apresentação de antígeno tumoral pelas células dendríticas é essencial para o processo, visto sua capacidade de fazer cross-priming. Lembrando, queremos uma errada, incorreta. O que vocês acham que é? Bom, já tínhamos falado, né, que as células dendríticas, os macrófagos, também atuam e tem essa ação de células do sistema inato e do sistema adaptativo. Então, a letra A está correta. O sistema imune inato auxilia, sim, no combate às células tumorais por meio de fagocitose desses antígenos tumorais, identificados como DAMPs. Tá certo. Sobretudo, né, são esses macrófagos da imunidade inata e também as células dendríticas. Que aí... tá em qual aqui? Aqui, na letra D. Já fala dessas células dendríticas que são essenciais para a apresentação do antígeno tumoral por fazer cross-priming. O que é esse cross-priming? É aquele processo, né, de apresentar tanto com o MHC do tipo 1 e com a MHC do tipo 2. MHC do tipo 1 vai apresentar para as células TCD8, MHC do tipo 2 para TCD4. TCD4 auxilia TCD8, TCD8 mata células tumorais. Então, a letra D está correta. Vocês estão colocando que a letra C é incorreta. Beleza, é isso mesmo. O reconhecimento do MHC próprio. Não, MHC não próprio. E aí o NK vai reconhecer que tá faltando, sobretudo, um MHC ali, né? E ele não vai ser inibido. O NK, ele sempre vai para cima com o ataque. Ele quer matar. É um natural killer. Ele quer matar por natureza. O que faz ele não matar é esse impedimento. A célula dizendo, ei, eu sou normal. Não vem aqui para cima de mim, não. As células tumorígenas, elas não têm aquele MHC. Tem um MHC diferenciado, um MHC inexistente, inclusive. E aí, o NK não reconhece, não é inibido e acaba matando aquelas células. Perfeito, é isso aí mesmo. E aqui fala também, que a gente não tinha comentado até agora, que uma das formas indiretas de combate tumoral é liberação pelos macrófagos, né? Os macrófagos liberando TNF-alfa. Tá certo isso? O que é esse TNF-alfa? É um fator de necrose tumoral. A gente fala de necrose e morte celular, né? E como é que ele faz isso? Combatendo a neogênese, a formação de novos vasos pelos tumores. Porque se a gente pensa, né, sobretudo quando a gente vê filme, coisa assim, eles sempre falam quando um tumor tá com muitos vasos formados, que daí é um tumor muito difícil de ser tirado, porque a pessoa pode sangrar, pode ter muitas complicações. Então, o que acontece? Os tumores têm essa capacidade de gerar mais vasos para se alimentar, porque é um tecido que está crescendo, ele não vai conseguir se alimentar só por difusão, ele precisa de novos vasos. Então, esse TNF-alfa é uma citocina que faz com que esses novos vasos não surjam e mata os vasos que já existem. Então, morre o tumor, por isso que é um fator de necrose tumoral. Ele não recebe nutrientes, oxigênio para se manter, porque é uma célula como qualquer outra, né? Com esse problema de ciclo celular, é claro. Mas sem chegar sangue até ele, ele morre. Perfeito? Arrasaram, era a letra C mesmo. E terminamos hoje a nossa revisão. Amanhã vocês têm live com o Furlan sobre ciclo clínico, também às 8 da noite, beleza? 100% das respostas corretas, 45 minutos, foi um pouquinho menos, porque eu tinha aberto já esse coisa antes, e a gente levou em média 4 minutos por respostas. Era isso, gente, por essa noite. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido um bom feriado e que amanhã a nossa semana, né, comece um pouquinho mais curta, com força total, gás, que são só 3 dias e logo é fim de semana de novo. Podem deixar sugestões pra gente de formas que vocês querem que a gente faça essa live. Se querem algum tema específico, podem pedir também. Pode mandar aqui nos comentários, pode mandar também no nosso direct, que a gente tá sempre de olho, beleza? E é isso, espero que vocês tenham uma boa noite e até semana que vem.